Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão. Que bom ter você comigo em mais um programa. Hoje vamos conversar sobre um tema muito desafiador. Então fica aqui comigo que o Mulher Real já está no ar. Confiar em Deus é um desafio, principalmente quando as coisas acontecem de forma diferente do que nós gostaríamos que estivesse acontecendo. Às vezes, no nosso coração, tende a duvidar, mas não pode ser assim. Em vários momentos nas nossas vidas e na história da humanidade, o Senhor já provou que tudo está sob o seu controle e que Ele sempre vai estar conosco e cuidar de nós. Então, nos resta confiar e descansar. Ele é bom. Para contar um testemunho que vai alimentar a nossa fé, eu recebo aqui a querida Adriana Oliveira. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, pastora. Que bom ter aqui você. Eu sei que é um desafio, muitas vezes, lembrar de tantas circunstâncias, mas também uma alegria de ver como que Deus tem cuidado dos detalhes da sua vida. Verdade. Só que não sou eu que vou falar. Tá? Nós sabemos que é um testemunho de fé que vai nos alimentar. Então, mulheres que estão nos assistindo, fica aí atenta àquilo que Deus quer falar com você também. Então, nós queremos que você comece a contar um pouco desse testemunho, porque o nosso tempo é muito curto, né? Mas já vai alimentar, sim, o nosso coração. Mas e aí, Adriana? O que aconteceu na sua vida? Bom, com certeza, eu tenho certeza que vai impactar muito, porque para mim falar disso é muito forte. Sim. E o meu testemunho, ele é dividido em 3 fases. Olha aí. Primeiro é a preparação, a dor e o fortalecimento. Amém. Há um ano atrás, eu fui trabalhar num salão, na verdade, há 1 ano e meio. E chegando lá, primeiro Deus me preparou para o que iria acontecer. Sim. Eu estava dentro de uma sala fazendo unha, chegou uma outra cliente e começou a conversar com a gente. E aí ela falou assim, nossa, a gente conversando sobre filhos. Sim. E ela falou assim, nossa, aconteceu um fato outro dia com um primo meu. Ele se afogou, a gente estava na casa da minha prima, ele se afogou, a mãe correu, pegou ele de dentro da piscina e eu entrei em desespero. E aí eu já me assustei com aquilo, já me coloquei no lugar daquela mãe. Sim. E aí ela falou assim, eu falei, e aí? Ela falou, a mãe começou a fazer a massagem, começou a fazer a respiração. O menino voltou, chorando. Sim. O corpo de bombeiro, eu tive que ligar para o SAMU, chegou o corpo de bombeiro, o SAMU. Eles fizeram o que eles tinham que fazer, levou para o hospital, mas graças a Deus ficou tudo bem. Sim. Naquele momento, eu me senti assim, sem ar. Eu falei assim, misericórdia. A minha fala foi essa. Sim. Misericórdia. Se fosse comigo, eu não saberia fazer isso. Olha só. Mal pensava eu que iria acontecer comigo. Olha só. Aproximadamente 1 mês e meio após esse acontecimento, eu na minha casa, sozinha com o meu filho, com o Luca, de 5 anos. Sim. Hoje ele tem 5 anos, mas na época ele tinha 4 anos. E ele estava muito quietinho, querendo ficar na televisão, no celular. E eu falei com ele assim, filho, vamos lá fora? Vamos lá fora alimentar as cachorras? Ah, não, mamãe, me deixa aqui. Eu falei, não, vamos com a mamãe? E a área da piscina, fechada. Sim. E aí, naquele momento, eu peguei e abri a área da piscina para alimentar as nossas cachorras. Sim. E um pouco antes disso, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Do meu 3º filho. Sim. Gravidez a qual não foi planejada e a qual me pegou um susto, né? Falei, não era para ser, não queria agora. Sim. E perguntava a Deus, questionava a Deus. Aí veio o questionamento. Muitas vezes a gente questiona a Deus por muitas coisas. E aí eu falava, Deus, mas por quê? Mas por que o Senhor está me dando o filho nesse momento da minha vida, onde a minha carreira estava deslanchando, onde eu estava muito bem comigo mesma? Sim. E questionava muito a Deus. E aí, quando a gente subiu para ir para a piscina, para a área da piscina, eu ainda passando um pouco de mal, a gente alimentou as cachorras e uma delas brincando com o Luca. Sim. Então, ali brincando, puxando a roupa dele, brincando, e os dois como se fossem 2 meninos. Sim. Alimentei as 2, dei água, troquei a água, e aí me deu vontade de ir ao banheiro. Tinha um banheiro na parte de cima da minha casa, só que naquele momento eu falei, vou descer, filho, vamos com a mamãe.
Mamãe vai descer, corre, vamos. Ele falou assim, tá bom, mamãe, já tô indo. E eu fui. E aí eu estava com o telefone, mandei uma mensagem, fui ao banheiro, saí. E o silêncio pairou. Eu falei assim, mas tá silencioso? Só que assim, teve um tempo, né? De 2 a 4 minutos. E aí eu falei assim, foi rápido, mas assim, para uma questão de uma vida, de uma criança, ainda é muito tempo. E aí na hora eu falei assim, ai, mas o que aconteceu? Cadê o Luca? Amor, filho, cadê você? E ele virou para mim, o silêncio. E Deus falou comigo na hora, o Espírito Santo falou, corre. Eu senti alguma coisa me empurrando, eu deixei o telefone e subi as escadas. Quando eu cheguei no 3º degrau da escada, eu falei assim, não, eu não vou olhar. Não vou olhar para essa piscina, não posso, porque eu já tinha olhado em outros locais. E aí eu lembro que quando eu subi, no 3º degrau, que eu fiz assim, eu avistei a cena, uma cena de filme de terror, uma cena que nunca vai sair da minha mente e eu jamais gostaria de ter visto. Eu vi o meu filho boiando e assim, de bruço, naquele momento eu olhei e falei assim, meu filho está morto. E eu olhei para o céu naquele momento e eu falei com Deus assim, eu nem tirei ele da piscina, eu só olhei para o céu, eu falei, me ajuda. Por que está acontecendo isso? Não, isso não está acontecendo comigo. Eu vou fechar o olho, vou abrir e isso vai passar. E aí, por um momento, por alguns segundos, né, uma fração de segundos, eu fechei o meu olho e abri. Na hora que eu olho, meu filho ainda estava lá. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei assim, não tem ninguém para me ajudar, eu estava em casa só Deus. Eu desci os 3 degraus da escada, peguei ele e na hora que eu viro o Luca para frente, para mim, ele estava com a língua para fora, ele estava com a boca azul e o rosto dele já estava cheio de bolinhas azuis. E aí eu lembro que eu fui colocar, eu falei assim, aí eu peguei ele no colo e falei com Deus, me ajuda, me direciona o que fazer. E eu fui colocar ele no chão na hora, ele bateu a cabeça, porque ele estava, né, desfalecido, ele bateu a cabeça, na hora eu falei com Deus assim, e agora? Eu me preocupo com o abatido ou eu me preocupo com o afogamento? E aí Deus me direcionou, o Espírito Santo me direcionou em tudo. Eu comecei a fazer a massagem. Ai, como que você sabia? Eu não sabia. Eu não sou da área. Comecei a fazer a respiração boca a boca, mas a respiração para afogamento, ela tem uma outra forma de fazer. Uma técnica, né? É um outro tipo de técnica. A gente só vê em filmes assoprar e puxar, assoprar e puxar. O afogamento, ele tem que ser diferente, tem que ser só chupando, puxando. Porque tem que puxar a água para fora. E naquele momento eu soprava e puxava, eu soprava e puxava. Ou seja, eu piorava um pouquinho ainda, porque eu estava soprando a água para dentro do pulmão dele. E aí ele voltou. Depois de uns 40 segundos de agonia, ele voltou a respirar. O coração dele voltou a bater. Mas aí eu me via ainda num pesadelo, porque eu tentava e nada acontecia. Aí eu peguei ele, desci, fui para o meu quarto, coloquei ele na minha cama e continuei. Peguei o telefone, liguei para o meu marido e falei assim, amor, a gente está perdendo o Luca. Peguei ele afogado, para o que você está fazendo e vem para cá. Liga para o SAMU, liga para qualquer pessoa, me ajuda. E ele ficou desesperado de lá, e aí eu peguei o telefone, fui ligar para o SAMU, sabia o número do SAMU? Não, naquele momento então. E aí eu peguei, pesquisei o número do SAMU, liguei para o SAMU, aí eles atenderam, pois não. Eu falei assim, meu filho, e eu comecei a entrar em desespero nessa hora. Eu acabei de pegar o meu filho na piscina, me ajuda. Calma, senhora, calma. Aí eu lembro que na hora eu falei assim, olha, eu já fiz o coração dele voltar a bater, mas ele não acorda. Ele não acorda, eu preciso de vocês. E eles falaram, a gente já vai enviar a viatura, onde que é? Eu passei o endereço. E aí, pensava eu que poderia estar para acabar tanto a vida dele, quanto alguém vir me dar o socorro. Eu precisava de alguém comigo. E aí demorou 12 minutos ainda para o SAMU chegar. E eu continuava, eu troquei a roupa dele, eu troquei a minha roupa, eu peguei documento e eu continuava fazendo massagem. E eu falava com ele assim, filho, a mamãe precisa de você, filho. Levanta o braço, filho. Filho, luta, filho. Mamãe só precisa que você luta. Seu nome é Luca Emanuel, filho. É Deus conosco, filho. Deus está contigo. Luta, filho. E ele levantava o braço e ele fazia assim, o braço caía.
E ele tentava, vinha aquele choro que parecia que a alma dele estava sendo sufocada. E ele vinha para dar um grito e ele não conseguia. E não saía nada dele. Sim. Começou a sair uma baba da boca dele, que parecia que aquilo estava sufocando ele. E aí, pensei que não, meu marido chegou junto com o SAMU, e eu olhei aquilo, aí eu virei para ele. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu comecei a ter sinais. Deus começou a me dar sinais de que estava alguma coisa para acontecer. Eu orava, eu repreendia, eu pedia a Deus. Antes disso acontecer. Eu pedi a Deus para me mostrar o que estava para acontecer. Sim, sim. E até um dia eu virei para uma pessoa e falei assim, eu estou grávida, mas eu não queria. Ela virou e falou assim, nossa, Adri, agora? Aí eu virei para ela e falei assim, mas eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. Olha. Falei com ela. E eu já falei com Deus que eu não quero que Ele me dê um filho para me tirar outro. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Olha. E aí, naquele momento, eu lembrei daquilo. E eu falava com Deus assim, não me tira o meu filho. Se o Senhor quer me dar um filho, me dê amor para dar esse filho. Mas não tira o meu. O Senhor me deu um para cuidar. Eu sei que foi presente, o Senhor dá e o Senhor tira. Mas não tira. E naquele momento o SAMU entrou e tentaram fazer o máximo. E faziam, e tentavam fazer ele voltar, e tentavam fazer ele entubar ele. E não conseguia. O corpo dele já tinha entrado em falência. Nossa. Então, quando pegava uma veia, ela estourava. Pegava uma veia, ela estourava. E nisso ele se debatia, porque ele sentia muita dor. Sim. E aí, a enfermeira, a médica e o motorista, eles entraram em desespero. Acredito eu que eles também tivessem filhos. E eles vendo aquela situação, eles entraram em desespero. E aí pegaram, por fim, a veia do pescoço dele. E falou, a gente vai pegar aqui porque corre o risco de não perder. Sim. E passou alguns segundinhos, ela estourou. Nossa. Aí eles falaram assim, vamos pro hospital agora. E aí colocaram na ambulância e tentaram entubá-lo para poder tirar o sofrimento do pulmão dele. Sim. E não conseguiu. E aí eu lembro que o motorista estava do meu lado e eu não podia olhar, e eu só orando. E eu falava com Deus assim, Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego a Ti a vida do meu filho. E eu só conseguia repetir isso o tempo todo. E aí na hora que ele virou e falou assim, doutora, qual que é a situação? Aí ela falou, código 3. E ele ligou as sirenes e ele saiu desesperado, dirigindo. E eu lembro que eu passei perto de uma padaria que tem na minha casa. E aí toda vez que eu vejo uma ambulância, eu falo assim, Senhor, faça a sua vontade. Senhor, acompanhe. Sim. E aí, Senhor, abençoe aquela vida que está ali. Eu não sei quem é, mas abençoe. E aí a gente passou perto dessa padaria. Eu lembro que o motorista acho que estava tão desesperado que ele passou numa rapidez e aí um tanto de gente olhou. Na hora eu só pensei assim, só pede Deus para abençoar e para cuidar do meu filho. E eu peguei o telefone, eu liguei para minha mãe e falei com a minha mãe assim, minha família toda de berço cristão. Eu falei com a minha mãe assim, mãe, eu estou ligando para a senhora para pedir a senhora pelo amor que a senhora tem a mim. Peça a Deus para não levar o meu filho, a gente está perdendo o Luca, mãe. Ora por ele, mãe, pede quem a senhora conhece para orar pelo Luca. Eu não posso falar para a senhora agora o que aconteceu. Só clame a Deus pela vida do Luca. Peguei o meu celular, entrei e a minha filha estava na casa da minha irmã. Peguei o meu celular, entrei e falei assim no grupo das minhas irmãs, pare o que vocês estão fazendo, ajoelha e ora. Pede a Deus pela vida do Luca. A gente está perdendo ele. Falei assim, não me pergunte nada, só peça oração. Sim. E aí, quando a gente chegou no hospital, a gente foi para o hospital mais perto. Que chegou lá, prepara a sala vermelha e vamos começar. E tem uma criança inconsciente. E foi ali, começou o meu sofrimento. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu pedi a Deus, falava, Senhor. E eu sentei numa cadeira e tinha uma senhora do lado. E eu orava. E eu falava, Deus, não faz isso comigo. Senhor, salva o meu filho. Faz o que o Senhor quiser. Fala o que o Senhor quer de mim. Se é para mim aprender alguma coisa, me fala, Deus. E aí, naquele momento, a senhora falou assim, eu vou orar com você. Como que é o nome do seu filho? Eu falei, ela falou, eu vou orar com você. E aí a gente começou a orar, e aí passa um tempinho, eles me entregam a roupa dele e falam comigo assim, mãe, ele está entubado. Aparentemente ele está estável, mãe. Mas, mãe, a gente ainda precisa esperar um tempo para ver o que vai acontecer, tá?
Então, assim, ele vai para uma sala, para um quarto, não temos vaga no CTI para ele, você pode, se quiser, transferir, mas hora, que a gente pode falar é hora. E todo momento vinha uma enfermeira, vinha uma pessoa e falava comigo assim, mãe, ele tá bem, mãe. Eu vou ajudar em oração. Vinha a médica e falava assim, nossa, mãe, como você tá forte, mãe? E eu não conseguia explicar como que aquela força vinha era do Espírito Santo, aquela força vinha era de Deus. E eu só tinha que confiar, eu já tinha falado com Deus que eu entregava a Ele e que eu confiava, então. E aí o médico chegou para mim e falou comigo assim, ô mãe, ele pode ter sequela. Naquele momento, meu mundo caiu, porque eu só pedi a Deus para ele ficar vivo. Sim. Eu só pedi a Deus para deixar ele comigo. Sim. Só que o medo vinha, o meu medo de ser humano vinha, sim, a minha certeza de filha, a minha fé vinha e falava assim, ele vai ficar bem. E o medo de perder também. Claro. E aí, como confiar em Deus é difícil, né? Então, assim, naquele momento, cada um trazia uma palavra de conforto para mim, sim, uma médica, uma enfermeira, e perguntava o que tinha acontecido, e falava assim, nossa, eu congrego em tal lugar, eu vou orar pelo seu filho. Olha. E Deus levantava pessoas para mostrar que Ele estava cuidando o tempo todo. E aí, naquele momento, quando eu achei que eu estava respirando, aliviada, eis que tudo volta de novo. E aquele barulhinho daquela máquina, começamos a perder o Luca. E aquele barulho, e os médicos correndo, e eu estava no corredor, porque eu tinha que ficar lá, não podia estar do lado dele. E os médicos correndo, enfermeiro correndo, e aquilo tudo, eu falei, o que está acontecendo, gente? E aí foi nessa hora que eu ajoelhei no corredor do hospital, pus a mão na parede do quarto que ele estava e falei com Deus assim, Senhor, estabiliza meu filho agora. Eu sei que só o Senhor pode. Nenhum daqueles médicos que está lá dentro pode fazer nada pelo meu filho, a não ser o Senhor. Estabiliza ele agora, Pai, não tira o meu filho. E aí, naquele momento, eu ouvi de novo o barulho, ele ficando suave, tudo voltando. Mas aí, o medo voltava. Sim. Eu confio, mas e se for da vontade de Deus? Eu estou preparada? Eu vou conseguir aceitar isso? E eu falava com Deus assim, qual que é o propósito disso tudo, Senhor? Eu quero aprender, mas não me faça aprender da pior forma. Eu não quero sentir a dor da perca de um filho, Deus. Sim. Eu falava com Deus assim, eu não nasci para ser mãe e perder o meu filho. A lei natural da vida é filho enterrar pai. Sim. E não o contrário. E eu falava com Deus, não aceito. E aí os médicos chegaram em mim e falaram assim, olha mãe, agora, daqui 48 horas que você vai ter uma resposta, um diagnóstico conclusivo de que se ele vai ter sequela ou não dos neuro, se vai acontecer alguma coisa, né? Então assim, ele está estável, pode acontecer tudo e pode não acontecer nada. Nossa. Então assim, se quiser pode transferir ele. Aí eu pensei, ele estava no hospital público, você tem convênio? Tenho, sim. Então pode transferir ele. Aí meu coração, como que eu vou transferir o meu filho, gente? Chamei a médica e falei com a médica assim, doutora, você tem filhos? Ela falou, tenho, sim. Eu falei, se fosse você, você iria transferir? Ela falou, sim. Ele está estabilizado, eu iria transferir, mãe. Por quê? Se ele precisar de um exame, ele vai fazer. Tudo que precisar, ele vai fazer. Falei, então tá, eu vou transferir o meu filho. E aí eu transferi ele. E aí ele foi para um outro hospital. E chegou lá, começou tudo de novo, né? Vamos tentar, foi na ambulância. Aí chegou lá, os médicos falaram, mãe, olha, ele teve umas alterações, mas é normal, mas está tudo tranquilo. E aí passou um tempo, exames e mais exames, e mais exames, e mais exames, muito desgaste. E aí pensava que não, eu estava dormindo, vinha um médico e falava assim, vamos fazer um raio-x para ver se está tudo certo. E aí no hospital, ainda no outro hospital, eles começaram a dar a ele um antibiótico. Falou assim, olha mãe, quando acontece isso, o pulmão ele entra com uma infecção, né? Normal, vai ser uma coisa normal que vai acontecer. Dentro das próximas 8 horas, ele vai começar a ter pneumonia. Então, vamos entrar com antibiótico já para começar a combater. Menos de 8 horas depois, chegamos no outro hospital, o médico vira e fala assim, olha mãe, chegou aqui a prescrição de antibiótico, ele estava tomando antibiótico na veia, porém o seu filho não apresenta nenhuma infecção. Olha só. Então, nós vamos suspender. Caso ele volte, a gente volta com
se ele apresentar febre. Eu via, mais uma vez, um milagre. Sim. Eu ia contando aqueles milagres ali. E ele tinha que sedar ele com sedação para um homem de 80 quilos, porque o tempo todo ele queria ficar acordado. E eu falava com Deus assim, Senhor, ele está normal. Ele está normal. E os médicos falavam assim, mãe, a gente tem que esperar. A gente não pode te dar nenhuma certeza de nada. A gente não tem certeza de nada. Sim. Aí, quando passaram-se 3 dias dele entubado, falaram, vamos tirar o tubo. 3 dias? 3 dias. Ele entubado. Vamos tirar o tubo, mãe. Aí foi uma loucura, né? Porque, olha, ele vai voltar. É como se ele estivesse voltando a respirar agora. Ele estava usando máquinas, né? Para ele respirar. Então, agora que a gente vai ver. Sim. Saiu do quarto. Saiu do quarto com dor, pensando que poderia acontecer também o pior com o que estava na barriga. Sim. E com aquele medo. E aí, na hora que eu volto dentro do quarto... Ele com o rosto todo inchado, né? Porque teve um trauma. E ele chorando. E ele chorava, mamãe, mamãe, mamãe. Só que baixinho. E a primeira coisa que meu filho vira pra mim e fala é... Mamãe, eu quero café com biscoito. Ele come muito. E aí, ele 3 dias sem comer. Eu quero café com biscoito. Aí, os médicos olharam pra mim e falaram assim, olha, a dieta dele tá suspensa. Mas, diante desse pedido dele, a gente vai liberar. Pedido mais maravilhoso que teve na vida. E ele começou a comer, e aí ele começou tudo do zero, né? Porque assim, ele ficou alguns dias deitado, e aí ele teve que começar a levantar, ficava tonto. Quando passou a gente pro quarto, eu lembro que chegou lá ele andando, aí eu fui dar banho nele. E aí, quando eu fui lavar a cabecinha dele, que estava bem, cabelo sujinho, e aí na hora que eu tô lavando, eu vejo um hematoma. Como a gente fala, um galo na cabeça dele, bem vermelho. E aí eu assustei com aquilo, eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Chamei a médica e falei com ela assim, doutora, eu acredito que no momento que eu fui colocar ele no chão, que ele bateu a cabeça, deu esse hematoma. Eu quero uma tomografia para ver. Ela falou assim, não, mãe, mas ele está conversando bem, eu acho que não tem necessidade. Aí ele começou a ficar sonolento. Aí ela pegou e falou assim, então tá, a gente vai pedir. E aí chegou lá na hora de fazer a tomografia, mãe, se ele não ficar quietinho, a gente vai ter que sedar ele de novo. Eu falei assim, não vai sedar. Mãe, tem algum risco de você estar grávida? Eu falei, aí na hora eu coloquei a mão na minha barriga e falei com Deus assim, cuida daí. O Senhor me deu, o Senhor cuida. Aí, na hora eu falei assim, não, porque eu poderia entrar com ele e segurar ele, para não precisar de sedar. Ele precisa passar pela sedação, por a veia. Aí eu falei assim, não. E coloquei a mão na minha barriga e falei, cuida, Senhor. E aí eu entrei com ele e ele fez a tomografia. E aí descobrimos que o Luca tem um cisto aracnóide na cabeça. É como se fosse um tumorzinho. Porém, ele não cresce. Ele tá lá. Entendi. Não cresce. Mas ele tem que fazer um acompanhamento. Ele tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer uma ressonância, ele tem que ter esse cuidado. Pode desenvolver, sim, mas para a honra e glória do Senhor, eu tenho certeza que meu filho já está curado, ele não tem nada, mas ele tem que ter esse acompanhamento. Então, olha o cuidado de Deus. Ele me levou quase que à sepultura do meu filho para ele me mostrar que tinha algo errado. Se aquilo não tivesse acontecido, eu nunca ia descobrir. Eu jamais ia descobrir. E o Luca hoje, ele vai fazer 6 anos, ele está lá lindo, maravilhoso. Cada dia Deus me mostra que ele é o menino mais abençoado, porque o tempo todo ele está lá, ele está mostrando de alguma forma que ele é um menino bom, que ele é um menino que veio para fazer a diferença na vida de alguém. O Benício, que é a rapinha do Tacho, ele me mostra em cada detalhe, desde um mesinho que eu olhava para o Benício, ele estava sorrindo. Então, ainda que eu passe por muitas dificuldades, eu olho para o Benício e eu vejo Deus, eu vejo alegria, vejo Deus falando assim comigo assim, filha, pode estar difícil, mas a minha alegria é contigo, eu estou contigo. Então, independente dos nossos desafios, independente do que a gente passe, a gente tem sim que acreditar, que confiar em Deus, porque Ele nos basta e Ele tem o controle de todas as coisas e sabe de tudo. Né, pastora? Sim. Adriana, a gente vê o cuidado desde lá de trás. Né? Quando Deus levou pessoas para te contar de uma situação, né? De passar por esse processo tão doloroso.
né, de Deus alinhar o seu coração a cada momento, você vendo os milagres acontecendo, Deus levantar anjos para orar por você, né, e descobrir algo que, se não fosse por toda essa situação, você nunca iria descobrir. Eu sei que foi a forma de Deus. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas foi tão doloroso passar por isso tudo, né? Mas foi a forma que Deus fez para chegar em todos os processos, não só na vida dos seus filhos, mas no seu coração, na vida da sua família, e de entender essa confiança, o tempo todo você confiando em Deus. Vinha um diagnóstico, vinha algo, vinha uma alteração, mas sempre confiando. E a gente sempre escutando isso dos seus lábios, você sempre voltando. Passa na ambulância, pede para orar. Sim. Senhor, eu dependo de Ti. Eu ajoelho no chão, mas eu dependo do Senhor. Sim. E como que essa mensagem vem trazer tanta força aos nossos corações, Adriana? E para nos ensinar que se a gente não é fiel ao Senhor, nas situações menores, como que a gente vai passar, às vezes, por situações tão pesadas, como que a gente vai confiar? Porque é tão fácil confiar quando tudo está bem, né? E hoje você vindo aqui trazer essa mensagem e nos mostrar que vale a pena confiar no Senhor, verdade, né? Amém. E tá aí com seus tesouros, né? Meninos abençoados, né? Fortes, né? Coloca a casa de pé, né? Balança as estruturas, mas estão lindos. Mas é alegria. Saudáveis. Pensa, às vezes a gente como mãe, a gente dentro da nossa casa, às vezes não... Eu vou te falar assim, uma coisa muito extrema. Às vezes a gente está aí reclamando por causa que a casa está bagunçada, porque eu não consigo dormir, porque está tão pesado, mas hoje, às vezes, você, quando passa, às vezes, uma situação normal, corriqueira de uma mãe, você olha para os filhos e fala assim, eles estão vivos. Exatamente. Eu lembro de uma amiga minha falou, minha filha não dormiu a noite, estava terrível, custando a dormir. Essa minha amiga me contando, nem era a questão da minha filha, mas ela me contando, ela falou assim, mas eu lembrei de tantas pessoas no hospital e na hora eu só agradeci a Deus. Deus, obrigado porque ela está viva. Outro dia eu ajoelhei e estava pedindo a Deus por algumas coisas, né? E aí, na hora, Deus me trouxe a memória e falou comigo assim, ainda que você não tivesse onde morar, ainda que você não tivesse o que comer, ainda que você não tivesse nada, a sua gratidão ela tem que vir em primeiro lugar, Amém. Porque o seu filho está vivo, eu o ressuscitei, Amém. Só eu posso fazer isso. Amém. Então, independente do tempo de Deus, a gente tem que confiar. Amém. Tem que esperar, Amém. Porque às vezes é uma doença, às vezes é uma conquista, sim. E independente disso, Ele tem o melhor no momento certo. É verdade. Né? Adriana, você acredita que já acabou? Nós encerramos o programa, mas tem muito mais para Deus fazer na sua vida. Eu quero sim já deixar esse espaço aberto para que a gente venha compartilhar mais o Senhor. Mas eu queria te agradecer por você sair da sua casa, por você estar aqui conosco, abrir o seu coração e trazer essa mensagem de fé para a nossa vida. Amém. Muito obrigada. Isso, quando Deus salvou o Luca, ele usou uma missionária e falou que ele tinha salvo o Luca, mas que esse testemunho ele tinha que ser levado, Amém. Ele tinha que ser passado, porque era isso que ele queria, renovar a fé. Amém. E Deus já está levantando. Amém. Né? Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada por toda essa caminhada, por nos ensinar. Amém? Obrigada. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Esperamos que, através deste programa, você seja inspirada a confiar no Senhor de todo o seu coração. Para continuarmos em contato, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.